comentar com você nesse vídeo sobre essa vitória sensacional do São Paulo, gente. Na ida da final da Copa do Brasil contra o Flamengo no Maracanã. Sensacional a vitória do São Paulo, né? Realmente muito interessante para o São Paulo essa vitória, porque leva a decisão para casa. Olha só que interessante, São Paulo leva a decisão para casa, mas joga a responsa para o Flamengo. Então a questão é, se o São Paulo empata o jogo, ou se o São Paulo perde o jogo, teria uma responsabilidade enorme dentro de casa. Isso realmente pesa muito nas costas dos jogadores, né? Agora, quando consegue um resultado positivo, fica muito mais tranquilo. Por quê? Porque a pressão segue com o Flamengo. A pressão que o Flamengo teve de jogar em casa a primeira, né? E ter que ter um resultado positivo nesse jogo, ela continua com o Flamengo para a partida da volta, né? Então o São Paulo hoje, com essa vitória, olha, eu diria pra você que tá muito perto aí de conquistar o título, embora a gente sabe que no futebol tudo é possível e quando se trata de uma grande equipe como o Flamengo, tudo pode acontecer, né? Então, mas foi de fato uma vitória muito importante do São Paulo e muito interessante também pela maneira como ela se confeccionou durante toda a partida, né? Deixa eu comentar sobre tudo isso, mas antes disso, falar que esse vídeo tem um patrocínio da OneXBet para você que curte aí, evidentemente, uma aposta esportiva, né? E se curte, tem que se ligar na Gigante, né, gente? E a Gigante é a OneXBet, que é uma das maiores do mundo, gente. E é tida também lá na Europa como a mais confiável do planeta Terra. Então, para você que de fato curte uma aposta esportiva, não tem por que você não fazer a sua fezinha lá pela OneXBet, que é uma gigante mundial bookmaker que patrocina aí inúmeras equipes no futebol mundial, Liverpool, Barcelona, inúmeras competições, Campeonato Brasileiro também e tal. Enfim, e que não te trata apenas como um apostador, mas como um consumidor de verdade. Então, se você realmente curte uma aposta esportiva, siga no link que está aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado para se cadastrar lá na OneXBet. Mas, por gentileza, coloque também o código promocional OneXJosa, que ele é identificador e vai, pelo menos, te garantir que você ganha aí, dobre o valor do seu primeiro depósito aí, tá bom? Então, fica essa dica aí pra você fazer a sua fezinha caso você curta a aposta esportiva. Já sou cadastrado, usando o seu link. Então, se for assim, quando for apostar, use a abuso de apostar via o OneXBet. Beleza, gente? Beleza? Então vamos lá comentar sobre esse jogo aí. Primeiro tempo, um tanto quanto morno, né? O curioso no primeiro tempo é que o São Paulo, né, não estava jogando uma partida interessante, muito bem. O São Paulo estava um tanto quanto sem saber muito o que fazer dentro de campo, né? Quando precisava atacar, ia pro campo de ataque, quando precisava defender, se defendia, acho que defensivamente até estava bem, né? Mas quando chegava ali no campo de ataque, não conseguia produzir muita coisa não, né? Agora, o que chama atenção é que o São Paulo não jogando bem, né? Foi, de certa forma, igual ou até superior em alguns momentos ao Flamengo, gente. Foi superior, na verdade, né, ao Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo estava indecoroso, assim, uma vergonha esse Flamengo, uma vergonha total esse Flamengo durante os 90 minutos, né? Vergonha o técnico também, teimoso, né? Teimoso, né? Bancando ali, teimosia. Não, ele não é louco? Ele não é doidão? Por que ele não colocou o Lohan para jogar, por exemplo, no segundo tempo, né? Então, nada a ver aí o técnico São Paulo e Flamengo. Hoje, realmente, foi uma negação. Então, aquele Flamengo competitivo, diferenciado, se ele entra em campo, poderia complicar muito para o São Paulo. Mas não entrou aquele Flamengo em campo. Entrou aquele Flamengo bunda mole, gente. Aquele Flamengo que foi derrotado e eliminado pelo Olímpia da Copa Libertadores, né? Esse Flamengo aí, infelizmente, desonra a história do Flamengo, né? Agora, e para o São Paulo? O São Paulo é tudo alegria, né? Porque a equipe volta para o segundo tempo bem, né? Até que aos 20 minutos o Dorival faz algumas alterações ali que, na minha opinião, realmente mexe um pouco com a qualidade da equipe, que chama mais a equipe do Flamengo, só que ao mesmo tempo não consegue, por exemplo, chegar com muita eficiência no campo de ataque, né? As linhas ficam muito recuadas ali, e aí a ideia, portanto, foi de marcar, né? O Gabriel Neves já estava em campo, né? Entrou no lugar do Alisson lesionado, né? Gabriel Neves errou uma bola ali que poderia ser fatal para o Flamengo, mas a bola caiu no pé do Cebolinha, então não caiu no pé de ninguém, então tudo bem, né? Agora, ele foi importante, gente, foi importante para gerar um pouco mais de garra, de consistência ali, em alguns passes também foi muito bem, ou seja, ele não entrou mal, muito longe disso, né? Agora, as outras alterações que ele fez, né, complicaram um pouquinho, porque no segundo tempo em que o Flamengo precisava atacar muito o São Paulo precisava cadenciar muito esse jogo, então o Rames era uma opção muito mais interessante do que um jogador como o Luan, né? Então o Dorival, ele, na minha opinião, ele se equivoca em algumas alterações, sem dúvida nenhuma, né? Agora o fato é que os jogadores de São Paulo estavam muito comprometidos com essa vitória, minha gente, muito comprometidos, né? Então muita garra em campo, muita disposição, Luciano entrou muito bem, né? Calleri, uma garra danada, o Calleri que tava mal, que não fazia gol, que tava triste, que tava deprê, né? Na hora H o Calleri foi lá e guardou, gente. Foi lá e guardou. Agora, eu falei pra vocês que o Wellington Rato
era importante nesse jogo. Não fez um jogo brilhante. O primeiro tempo dele foi até um pouco melhor do que no segundo, mas não fez um jogo brilhante. Mas é um jogador de visão. Tudo começa muito com a inversão que ele faz ali, sabe? De um lado para outro. Abre completamente o campo, gente. Né? Quebra completamente a perspectiva da marcação flamenguista. E tudo começa a acontecer a partir da inversão de campo que faz o Rato. Então lá na origem, o cara desse gol foi o Ayrton Rato, né? Então é um jogador que tem essa importância aí, tem uma leitura de jogo muito interessante, muito boa, e acho que ele mandou muito bem nessa inversão que acabou gerando ali o gol do Cagliari, né? Na hora, né, que precisou, Cagliari foi lá e guardou. Na hora que precisou, Cagliari foi gol, né? Então é isso, muito interessante aí. Agora, Nestor, partidaça do Nestor, que era um jogador que não podia sair taticamente. Gente, você pode criticar o Nestor, não gostar do Nestor e tal. Taticamente o Nestor fez um jogo brilhante. A movimentação do Nestor sem a bola. Olha, vou falar uma coisa pra você. Às vezes esse garoto dá a impressão de que ele pode evoluir muito no futebol ainda, sabe? Às vezes ele tem ali uns baixos, né? Que a gente percebe e tal. Às vezes até ele chega a ser um pouco contraproducente, mas o Nestor é um jogador importante, né? E é um jogador que dá a entender em alguns momentos que pode evoluir demais ainda no futebol. E do que eu tô falando? Eu tô falando sobretudo do comportamento dele hoje sem a bola, né? Conseguindo, por exemplo, fechar a linha de passe, conseguindo se apresentar nos espaços certos ali para dar opção, né? Então realmente o Nestor foi muito importante para essa vitória do São Paulo hoje, né? Cagliari, como eu disse, jogou muito bem, não somente pelo gol, mas pela entrega, pela dedicação, pela garra, enfim, pela loucura, né? Gostei do Caio enquanto esteve presente, mesmo sem as devidas condições, fez o que pôde dentro de campo, né? Beraldo, um monstro, jogou um absurdo também. E o Rafael, gente, nem precisou jogar. Nem precisou jogar o Rafael. Por quê? Porque o Flamengo arame liso, gente. Arame liso, sabe? Que não machuca. E não machucou. Esse Flamengo bunda mole, que desonra a história do Flamengo, as tradições rubro-negras e tal, não machuca, é arame liso. E hoje também foi. O Rafael não precisou fazer nenhuma grande intervenção, gente. Porque o Flamengo não feriu. Toca aqui, toca ali, sabe, não sabe o que fazer com a bola. Bruno Henrique, infelizmente, hoje mal, né, para o Flamengo, infelizmente, né. Gabigol, uma piada dentro de campo, uma piada. Jogou muito mal o Gabigol. Acho que se salvou muito no Flamengo, o Gerson jogou muita bola. E aí, gente, a gente teve no segundo tempo ali o Léo Pereira construindo, passando muito do meio de campo para gerar construção. Que absurdo, tira! O Léo Pereira coloca o garoto Lohan, pega o Everton Ribeiro que não tá jogando nada, recua o Everton Ribeiro, né? Para fazer aquele trabalho ali um pouco no lugar do Léo Pereira, que praticamente estava trabalhando como se fosse um volante ofensivo. Coloca o Lohan na posição ali do Everton Ribeiro, por exemplo, e beleza, não. Alterações também, não somente a escalação inicial foi ruim, como também as alterações do São Paulo foram ruins. Neste caso, o Dorival, que também substitui um pouco ali de forma equivocada, né? Mandaram mal aí os dois, né? Mas o Dorival tinha um elenco voltado para a conquista do título. Tem um elenco voltado para a conquista do título. Os caras estão concentrados em entregar, sabe, né, na busca desse título. Estão dispostos a entregar para a torcida do Tricolor uma felicidade que ela merece, gente. Entende? Então a gente teve, quando precisou, quando o técnico errou, porque ele errou, tudo bem, ele também vai errar, não tem problema. Os jogadores têm que responder a esse erro. Aumentou os erros, ou os equívocos aí do Dorival, aumentaram, na verdade, o desafio para os jogadores dentro de campo, e eles aceitaram isso, gente. Aceitaram o desafio, compraram essa briga, né? E conseguiram levar o placar de 1-0 até o final, levando agora uma grande vantagem para a volta no Morumbi, que vai ter realmente lotação, assim como foi no Maracanã, gente. Entende? Então, no segundo tempo, né, o São Paulo ali deixa o Flamengo jogar, e eu falava também isso para vocês antes. Tem nenhum problema jogar sem a bola contra o Flamengo. Tem nenhum problema o Flamengo jogar com um percentual maior de posse de bola. Basta saber marcar muito bem e desgastar a proposta flamenguista, porque o Flamengo vem tendo dificuldades para furar bloqueios defensivos. Então marcar contra o Flamengo não é uma má ideia. Não é uma má ideia. Claro que tem que jogar, não pode ser, por exemplo, como nos últimos minutos do segundo tempo. Acho que tem que ter realmente um padrão de marcação muito forte, mas com a saída mais qualificada. Agora, contra esse Flamengo, não tem nenhum problema você jogar sem a bola. E vamos combinar uma coisa? Com todos os problemas do São Paulo, que não conseguia, por exemplo, ter saída a partir dos 20 minutos do segundo tempo, mentalmente, quem estava fortalecido no jogo era o Tricolor, não era o Flamengo. O Flamengo estava batendo cabeça um jogador com o outro, o Flamengo já estava começando a chutar de qualquer jeito, né? O São Paulo sabia o que fazer, a execução do que fazer nem sempre era perfeito, né? Os passes nem sempre eram os melhores, mas o jogador sabia o que fazer. Os jogadores tinham um controle ali da situação muito maior do que o controle exercido pelo Flamengo, gente. Entende?
Então isso é a prova de que o protagonismo pode ser exercido perfeitamente sem um maior percentual de posse de bola, se defendendo. E em alguns momentos, se defender é tudo no futebol também, não é somente atacar. E nesse jogo, São Paulo aí ganhou, sobretudo porque executou esse tipo de jogo numa parte do tempo, mas sobretudo no segundo tempo. Parabéns ao Tricolor por essa vitória sensacional, gente. Sensacional. Nada decidido? Nada decidido. Mas evidentemente que o São Paulo está muito mais perto agora de ficar com o caneco da Copa do Brasil do que o Flamengo, evidentemente, né? E acho que vai ser muito importante para o futebol que um título grande caia, evidentemente, para uma outra equipe. Claro que o torcedor do Flamengo não gosta dessa conversa, mas evidentemente para o futebol brasileiro não deixa de ser também muito importante. Contudo, como eu disse, nada está decidido. Futebol é futebol, o Flamengo é um grande time e o São Paulo vai ter que jogar muito também na volta, mas eu acho que, olhando para o comportamento desses jogadores aí, o comprometimento deles com a vitória, e olhando para o comprometimento dos jogadores do Flamengo, gente, tá difícil para o Flamengo, tá? São Paulo já tá com uma das mãozinhas no título. É isso, meus amigos. É isso, ó. Gostou da análise? Olha, repercuta com seus amigos, compartilhe com seus amigos essa análise. Deixa o like é muito importante. Se você curtiu muito a análise e acha que eu mereço, mande aí um valeu demais para dar uma força para o meu trabalho, tá bom, gente? Muito obrigado. É isso.